Chega de grifar, reler e resumir. Você tá estudando tudo errado. Hoje eu vou te ensinar os 4 passos simples do método Feynman para aprender qualquer coisa. E fica até o final que eu vou te mostrar como a neurociência apoia tudo isso. Olá, eu sou o Príncipe Sérgio Barroto e estou mais uma vez aqui para mastigar todo esse conteúdo complexo e regurgitar em vossas gargantas como a mamãe passaroa do conhecimento que eu sou. Vamos começar do começo. Quem diabos é esse Feynman? E por que raios ele se acha especialista em aprendizagem? Richard P. Feynman foi um matemático brabo que ajudou muito no campo da física, chegando a ganhar um prêmio Nobel nessa área em 1965 por suas contribuições no campo da física quântica. Estou falando de física quântica de verdade, não aquelas pataquadas de vibrar energia negativa que o teu coach de estimação jura que é ciência. Mas o que é esse tal de método de aprendizagem Feynman? Mesmo com esse nome, a primeira curiosidade que trago é que ninguém sabe se foi ele mesmo que fez esse método ou se fizeram com base no que ele falava sobre o assunto. Mas ele consiste nos 4 passos que vou resumir em objetivo, simplificar, revisar e simplificar de novo. O primeiro é determinar os objetivos da aprendizagem. Aqui você vai delimitar o que diabos quer estudar. Não importa se vai ser um só conceito, uma teoria ou a lore das maiores cagadas da Choquei. Você vai listar os conceitos envolvidos e organizar direitinho em subtópicos, se for preciso. Segundo passo, apresentar o conhecimento em linguagem simples. Se você aprendeu o negócio, é mel na chupeta conseguir falar isso de forma simples. Se você não conseguir explicar, significa que não entendeu de verdade. Uma dica boa é a seguinte: sempre que você estiver estudando algo, pega qualquer pessoa que te ame muito e tente explicar pra ela da forma mais simples possível. Se você não tiver ninguém que te ame, pode simplesmente se vestir de palhaço e fazer um canal de divulgação científica no YouTube. Terceiro, identificar lacunas no seu aprendizado. Se a pessoa que te ama não entendeu alguma coisa, ou se geral aparecer nos comentários falando que você disse coisa que não disse, você tem 2 opções. Ou joga a culpa na pessoa, ou cria vergonha na sua cara e tem a pachorra de dizer que tu ainda não entendeu aquilo direito. Por exemplo, se você chegou até aqui e não tá entendendo nada, a culpa é tua. Mas se entendeu tudo, é resultado da minha expertise. Já aproveita e me deixa um like e se inscreve no canal pra me parabenizar por ser essa pessoa maravilhosa. 4. Simplificar mais uma vez. Depois que você pegou todas as lacunas que ficaram na etapa anterior, você vai sentar sua bunda na cadeira e só vai sair de lá quando tapar todo o buraco que tiver faltando e mais uma vez tentar explicar aquilo de forma simples. Se fizer direito, vai conseguir sair explicando as coisas muito melhor que antes. Agora essa é a parte que é importante pra você, que é tão insuportável quanto eu e não aceita qualquer fonte tirada da bunda alheia. Vamos falar de ciência. Você sabe como a gente aprende? O nosso aprendizado depende muito de vários processos que rolam na nossa cachola e formam o que chamamos de memória. Nesse processo temos a codificação ou aquisição, a consolidação e a evocação de informações. Ficou difícil? Permita-me mastigar ainda mais. Nosso cérebro é formado por uma quantidade cavalar de células que chamamos de neurônios. Esses neurônios se comunicam um com o outro por impulsos eletroquímicos. Não vou me aprofundar aqui porque não é esse o objetivo, mas o que importa é que toda vez que nós interagimos com o ambiente, uma sequência específica de neurônios acaba sendo estimulada, fazendo meio que um caminho no nosso cérebro. Podemos chamar esse caminho de redes neurais. E essas redes já podem ser consideradas como traços de memórias. Esses traços de memória precisam acontecer várias vezes até que isso se transforme em uma memória de longo prazo. Por exemplo, quero que você pense agora no seu cheiro favorito. Pode ser alguma coisa da infância, o perfume daquela pessoa especial ou qualquer pataquada sentimental dessas. Nesse exato momento, você fez seus neurônios ativarem um caminho muito específico que foi se formando desde a primeira vez que você entrou em contato com esse cheiro e foi se repetindo e se adaptando toda vez que você entrava em contato novamente ou que lembrava dele. Outra coisa importante para nossa interação com o ambiente é a nossa atenção. Aqui no meio vai estar o alerta, a orientação de espaço e o controle executivo, que é a parte das funções que regulam e controlam os nossos comportamentos. Isso tudo acontece numa parte do nosso cérebro que se chama córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da frente. Essa parte só termina a se desenvolver lá pros 25 anos de idade. Se quiser justificar suas ações de merda até essa idade e ainda pagar de inteligente, você vai falar: ah, mas é porque meu córtex pré-frontal não tá completamente formado. Só não vai usar isso em crimes, hein? Cria vergonha nessa cara. Dentre as várias coisas que esse sistema executivo faz, uma delas é a memória de trabalho. Essa é aquela memória que guarda coisas por pouco tempo para você conseguir fazer uma atividade complexa, seja por pegar uma informação que acabou de surgir no ambiente ou por acessar algo que tá na memória de longo prazo.
E o que é essa memória de longo prazo? Vamos mais uma vez lembrar daquele cheiro. Agora você acessou o que chamamos de memória de longo prazo. O cheiro não tá aí no ambiente, mas ele voltou como lembrança mais uma vez. Essa memória de longo prazo seria como um depósito onde tu guarda várias informações que ficam escondidas, entre aspas, até que elas se façam necessárias. Seja porque tu tá estudando, tá numa conversa, ou assistindo vídeo de uma palhaça que fica manipulando tuas cabeças com o poder da ciência. Quando você junta as informações do ambiente com as informações da memória de longo prazo, acontece o pensamento. E é assim que você consegue existir e interagir com o ambiente. Então não tem nada de alma ou coisa do tipo. Você é só um amontoado de células que vão sendo estimuladas em momentos e ordens muito específicos. Outras coisas são importantes para o nosso aprendizado. Uma delas é o sonho. O momento onde as informações acabam se consolidando. Então para de virar a noite estudando e vai dormir. Senão tu só tá jogando boa parte do que tá lendo no lixo. Outra é a forma como as emoções afetam no processo de aprendizado, facilitando a consolidação das memórias. Por exemplo, toda vez que eu pedi pra você lembrar do teu cheiro favorito, você estava associando uma memória boa com a ideia de rede neural. Isso provavelmente ajudou a colocar esse conceito na tua memória de longo prazo. Então toda vez que sentir esse cheiro, você vai pensar em como uma palhaça te ensinou o caminho dos neurônios no teu cérebro. De nada. E aproveitando que sou uma pessoa maravilhosa, eu vou te dar mais um presente. No comentário fixado tem o link pro meu guia 7 vacinas contra o negacionismo científico, em que te mostro as 7 principais formas que o negacionismo científico atua e explico como você pode se imunizar contra elas. Agora vamos voltar pro método Feynman e já reforçar um cadinho mais a formação dessas memórias de longo prazo nas tuas cabecinhas. Vamos por etapas. No primeiro passo, quando você para selecionar os tópicos que vai estudar, você está mobilizando a sua atenção e sua memória operacional. No segundo, quando temos a tentativa de simplificação, ainda temos o envolvimento da memória operacional e dos recursos de atenção, mas você também passa a acessar as informações na sua memória de longo prazo. E toda vez que você acessa essas memórias de longo prazo, você está consolidando elas. O terceiro, quando você passa a ver os pontos falhos e rever as informações originais, você passa a promover ainda mais associações e elimina esses erros. E o quarto, repete o que eu falei no segundo. E por isso que esse método é tão eficaz. Você provoca um processo brabo de reflexão e consolidação da informação. E se você vai intercalando as sessões de estudo com períodos de sono saudável, você consegue reforçar esses caminhos ligados com o que tu tá estudando, enquanto joga fora outras atividades que não são tão importantes assim, que aconteceram no seu dia a dia. Agradeça a natureza pela existência do sono e do esquecimento. Imagina que terrível seria lembrar de absolutamente tudo que aconteceu no teu dia a dia. E eu sou uma pessoa tão incrível, mas tão incrível, que não só te ensinei sobre o método, como permiti que você fizesse parte do meu processo de memorização de longo prazo sobre o tema. De novo, de nada. Agora quer mais um presente? Clica nesse vídeo que tá aparecendo na tela que eu te ensino como deixar de ser trouxa e parar de acreditar nessa ladainha de ciência neutra. E se inscreve no canal que esse domingo às 7 da noite vamos começar uma série de lives aqui ensinando vocês a lucrarem com o fim do mundo. E se quiser comprar meu livro, o link tá no comentário fixado. Beijos de luz.